O grupo de oração Rainha da Paz, aqui na nossa comunidade Rio Maina, em Criciúma, Santa Catarina, procurou o grupo de oração para ali ele começar a orar, começar a discernir como seria esse grupo de jovens, esse grupo de oração jovem. Não sabia ele que o campo de missão ia muito além. Não sabia ele que muitas vidas seriam transformadas. Não sabia ele que hoje nós estaríamos aqui lançando esse programa. Olha a importância de um sim. Um simples sim de um jovem mudou a história de muitos outros. Assim como mudou a minha história, por isso hoje eu estou aqui. Graças ao sim do jovem Tiago, hoje muitas pessoas conhecem Jesus Cristo, vivo, ressuscitado e presente em cada lugar. Nós tivemos a graça também de não apenas conhecer Jesus, mas também de conhecer um lado da juventude que antes de entrar no grupo de oração, nós não conhecíamos, que é o lado de um jovem vivendo na presença de Deus, sabendo que é possível ser santo sem deixar de ser jovem, como o beato João Paulo II pedia, e na verdade não apenas pedia, mas desafiava todos os jovens. E graças ao sim do padre Tiago, na época do jovem Tiago, muitas e muitas vidas foram transformadas pelo grupo de oração Jovem Servos de Deus, por participarem desse grupo. Estando nesse grupo, eles tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo e também com o Espírito Santo. Olha a importância de um sim. Lá atrás, há 11 anos atrás, o padre Tiago, assumindo a vontade de Deus e dizendo sim para a vontade de Deus, não apenas na vida dele, mas para a vida de tantos outros jovens que viriam depois dele, mudou a história de toda uma comunidade e de muitos e muitos outros lugares. A importância de um sim também mudou toda a história da humanidade. E por isso que nós temos esse nome, Servos de Deus. Devido à passagem em que está escrito em 1 Lucas, versículo 38, onde Maria, também dando sim para o anjo, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O sim de Maria foi um sim eterno. Por isso que nós temos esse nome. O outro filho cuidaria dela. Isso é o que conta a tradição, isso é o que conta a história, e era o que ela vivia na época. Se Jesus entregou Maria a João, o apóstolo querido, o apóstolo amado, isso já comprova com todos os sentidos que Maria era ainda apenas a mãe de Deus, que ela não teve outros filhos. Mas, Michael, na palavra está escrito Jesus e seus irmãos. Mas, Michael, na palavra está escrito que chegou diante de Jesus Maria, sua mãe, e seus irmãos, e os irmãos de Jesus. Mas eu, em nome de Jesus, eu gostaria de ver uma palavra, uma Bíblia que me apresente que estava chegando Maria e seus filhos. Onde está na palavra Maria e seus filhos? Esse é um grande questionamento que ultrapassa séculos e séculos e séculos, mas a resposta está no Evangelho. Jesus, quando se entregou na cruz, ele disse: João, meu filho, eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. Ali comprova com todos os sentidos, em todas as letras, que sim, Maria foi apenas a mãe de Deus. Apenas a mãe de Deus. E a igreja, a nossa Santa Igreja Católica, ela nos diz que no ato de entrega, no momento em que Jesus entregou Maria a João e João a Maria, ele quis dizer que, através de João, todos os filhos, toda a humanidade estava sendo entregue a Maria. Era como se, em outras palavras, Jesus dissesse: mãe, mulher, assuma os filhos, assuma todos os filhos, assuma